Nossa, cara, acabo de perceber que eu sou a criatura mais sem vaidade pra poder gravar vídeo e abrir live, né? Do jeito que eu tô, eu simplesmente sinto a vontade de falar sobre alguma coisa e falo. E abro a live e dane-se, né? Não me preocupo. Mas também, acho que o importante é passar, né? A mensagem, é passar a ideia. É, E aí me surgiu hoje esse tema e aí eu achei importante me posicionar, até porque acho que estava precisando eu falar de alguma coisa aqui que fosse um pouco para além das minhas vivências pessoais, né? Mas ainda assim é algo que acaba dialogando com a minha realidade de alguma forma. Então, eu achei bacana estar vindo aqui conversar sobre essas questões, porque eu acho que pode ser de interesse de mais gente e eu acho legal deixar minha opinião. Bom, vamos lá. A questão é que hoje, não sei quando que saiu essas notícias, na verdade, mas hoje eu tomei conhecimento de que Pablo Vittar está concorrendo a um prêmio de mulher mais sexy do ano. E aí eu achei bacana, tá vindo deixar meu ponto de vista sobre isso. E como eu coloquei aí na descrição, sim, eu acho um problema. Na verdade, é um problemão. E eu já vou explicar por quê. Mas antes eu queria fazer adendo aí e colocar duas coisas. Que a primeira se você que está me ouvindo aí estiver achando que eu vou concordar com essa galera conservadora e tal, que mete o pau em Pablo Vittar e tal, como figura pública e por aí vai, que acham Pablo Vittar uma aberração, saiba que você está redondamente enganado. Não é o meu ponto de vista, muito pelo contrário. Eu acho Pablo Vittar uma figura fundamental na nossa sociedade hoje para a visibilidade LGBT. Eu acho que o espaço que Pablo Vittar está ocupando é importantíssimo por conta justamente dessa questão da visibilidade que dá para os LGBTs. Adoro, sabe? Adoro de paixão o símbolo, o ícone que Pablo Vittar significa. Para mim, é demais poder passar ali na estação da Sé e ver uma propaganda gigante do Spotify com o Pablo Vittar estampada nessa propaganda. Então, eu super apoio o que Pablo Vittar significa, certo? E o que eu tenho para falar não é sobre Pablo Vittar em si, não é uma crítica à figura Pablo Vittar, à personalidade de Pablo Vittar. Eu super apoio, apesar de não ser o gênero musical que eu escute. Eu não escuto as músicas de Pablo Vittar porque não é o estilo musical da minha vibe, mas eu acho que quanto mais Pablo Vittar tiver por aí, melhor, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que algumas pessoas ficam confusas e é legal a gente esclarecer para eu não parecer preconceituosa e também não ficar confuso pra galera. E pode ser que tenha gente que não entende da mesma. Ah, primeiro, é a Pablo Vittar ou o Pablo Vittar? Ah, eu entendo que as duas acepções estão corretas. Por quê? Vamos entender o que acontece, que aí a gente começa também a entender um pouco do por que essa questão em si é problemática. Ah, é o seguinte, quando a gente fala de Pablo Vittar, é interessante a gente entender que Pablo Vittar é um menino gay, certo? Então, quando falamos de Pablo Vittar enquanto indivíduo, enquanto pessoa do cotidiano mesmo, cidadão comum como eu e você, que está fora dos palcos, a gente fala de o Pablo Vittar, porque é um rapaz, certo? É um menino gay, é um artista, certo? Para além das questões musicais e vocais, olha Alice, vai pra lá, vai pra lá. É, então é um artista, então é um menino, certo? Então a gente considera que é o Pablo Vittar. Porém, enquanto performance, enquanto alguém que está em cima do palco, a gente pode dizer que é a drag Pablo Vittar, certo? Então, quando a gente fala de Pablo Vittar em cima dos palcos, é justo a gente falar de a Pablo Vittar. Quando a gente fala de Pablo Vittar fora dos palcos, a gente pode se referir como o Pablo Vittar. Então, as duas acepções estão corretas. E aí que a gente começa a chegar no ponto que eu quero chegar, que é por que é um problema. É um problema porque
A maioria das pessoas, e quem tem do senso comum e que não entendem sobre essas questões, não sabem qual que é a diferença entre drag, uma drag queen, e uma mulher trans, certo? E eu falo isso, inclusive, porque eu já fui comparada a Pablo Vittar em algumas situações e são coisas completamente diferentes. O que eu sou e o que Pablo Vittar é não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Pablo Vittar não é uma mulher trans. Pablo Vittar é uma drag queen, é um menino gay. E qual que é a diferença? Uma mulher trans, que é o meu caso, é uma mulher, assim como uma mulher cisgênero, certo? Acho que eu já falei disso aqui, só vou recapitular rapidinho. Cisgênero é qualquer pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela no nascimento, e transgênero é que não se identifica, certo? Mas eu sou tão mulher quanto uma mulher cisgênero, certo? Então eu sou mulher 24 horas por dia, certo? Eu convivo como mulher, eu me apresento como mulher, eu me auto-percebo como mulher, e eu já tenho o privilégio de ter na minha certidão de nascimento lá sexo feminino, certo? Então eu sou uma mulher 100% do tempo. Quando a gente fala de drag queens, são, na maioria das vezes, rapazes que se montam para performances artísticas, certo? Então, a cultura drag é uma cultura uma cultura de performance artística. Então são rapazes, na sua grande maioria, não que não haja mulheres que façam. Tem os drag kings também, né? Que é quando você se veste como homem, esse cara que se monta como homem, certo? Eu odeio essas expressões, tá, gente? Se vestir como mulher, se vestir como homem. Eu não acho legal, certo? Então, são performances artísticas. Então, no cotidiano, as drags, elas são homens, elas são rapazes. Rapazes homossexuais ou não, mas ainda assim são rapazes, certo? A gente tá falando de performance artística. E por que que isso é um problema? Justamente por isso, porque muitas das pessoas não entendem qual que é a diferença de uma drag queen para uma mulher trans. E acham que é tudo mais ou menos a mesma coisa. E você ter uma situação como essa, um movimento como esse, é problemático por vários aspectos. Primeiro, eu acredito que a ideia de a gente ter concursos de a mulher mais bonita, a mulher mais sexy, a mulher mais isso, sempre focado em características físicas, já é problemático por si só. Mesmo que não tivesse uma Pablo Vittar no meio do rolê, certo? Então eu já acho problemático por si só existirem esses concursos, ok? Por quê? Porque objetifica as mulheres. Coloca que o mais importante naquela mulher é sua constituição física, né? Se ela é mais bonita, mais sexy, mais isso, mais aquilo, e isso é muito prejudicial para as mulheres de um modo geral, porque contribui com toda essa questão da obsessão do feminino pela beleza, pela aparência, e isso gera uma série de neuras, né, em nós mulheres de um modo geral, e eu não estou isenta disso, apesar de eu ser um pouco mais largada muitas vezes, mas também não estou isenta disso. Então já é problemático por si só, por ser uma cultura que mais tem prejuízos do que benefícios, serve para poder atender a necessidades, mais uma vez, machistas, certo? E objetificam as mulheres, ok? Esse é um ponto que eu acho problemático por si só. O outro ponto é que quando você tem Pablo Vittar sendo colocada como uma mulher, a gente tem a deturpação do que é ser uma mulher trans. Ok? Porque o que acontece? As pessoas veem Pablo Vittar no palco, montada daquele jeito. Depois vem Pablo Vittar fora do palco, desmontadas, e é um rapaz. E aí elas começam a achar que Pablo Vittar é uma mulher trans e que toda mulher trans é isso. É uma performance, é um teatro, que a gente está encenando alguma coisa. E não é isso, certo? Nós, mulheres trans, somos mulheres. Somos tão mulheres quanto qualquer outra mulher. E nós não somos igual ao Pablo Vittar, porque Pablo Vittar é uma artista, é uma drag, certo? Que está fazendo uma performance, mas que fora dos palcos é um rapaz. Então você ter um rapaz que é um rapaz gay, que se apresenta dessa forma, inclusive, se você for procurar, concorrendo num concurso de mulher mais sexy, não é problemático por conta de outras questões. É problemático porque gera na cabeça de quem não tem informação essa visão equivocada das coisas. Que drag, trans é tudo a mesma coisa e que é só um teatro ou que é frescura e por aí vai. E que a gente está tentando
enganar os outros, o que eu acho muito ofensivo e de muito mau gosto, muito grosseiro, certo? E eu acho até legal já aproveitar a oportunidade para fazer um adendo que nem tá tão ligado com o que eu queria falar aqui, mas que é importante. Eu acho muito triste e muito cruel e de muito mau gosto as pessoas que tratam nós mulheres trans e as travestis, lembrando que são as travestis, tá, gente? Não é o travesti, é a travesti. Então, se você fala desse jeito, você tá sendo idiota. Então, muda, tá? E também o traveco é extremamente pejorativo e você tá sendo mais babaca ainda se você utiliza esse tipo de linguajar, certo? Enfim, as pessoas que acham que nós, mulheres trans e as travestis, estamos tentando enganar alguém, que nós somos uma espécie de cilada quando se fala de relacionamentos, e aí elas começam com um monte de piadinhas, com um monte de comentários preconceituosos e tal, sobre nós, como se nós estivéssemos tentando enganar alguém. E nós não estamos tentando enganar ninguém. A gente só tá sendo nós mesmas, certo? Do mesmo jeito que Pablo Vittar também não tá tentando enganar ninguém, tá, gente? É só uma performance. E ele é muito competente naquilo que ele faz, de performar. E ele performa tão bem quanto drag, que tem gente que, quando tem um primeiro contato e olha Pablo Vittar pela primeira vez, nem identifica que é uma drag, certo? De tão competente que ele é na sua performance artística. Só que são coisas diferentes. Se você misturar as coisas, nos desvalida e também dificulta a compreensão do que é Pablo Vittar, certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente, certo? Então, drag queen são uma coisa, mulheres trans são outra coisa, rapazes gays são outra coisa completamente diferente. Tem gente, por exemplo, que acha até hoje que eu sou um rapaz gay. Não, eu sou uma mulher trans. Eu sou uma mulher trans homossexual porque eu gosto de mulheres, certo? Não é porque eu sou uma mulher e que eu me descobri mulher em algum momento que automaticamente eu gosto de homens, sabe? Então são coisas que se misturam nesse balaio e você ter uma situação como essa desse concurso é problemático por causa disso, porque as pessoas já não compreendem o básico. Se você começa a misturar, confundir as coisas e colocar as bolas nos lugares errados, fica mais difícil ainda para quem não entende nada. Teve uma pergunta aqui da Paula, deixa eu ver. Te conheci como homem quando se percebeu que. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu não quero ser mulher. Eu sou mulher. E nós, mulheres trans, nós temos esse processo. Em algum momento da nossa vida, a gente se descobre enquanto mulher trans. Então não é uma questão de querer, é uma questão de ser, certo? Então esse é o primeiro ponto. E eu acho que até tá muito ligado a essa temática que eu tô falando, que é isso, as pessoas acham que é uma vontade só. De repente um dia deu fogo no cu na pessoa e ela resolveu mudar de sexo, que também é completamente equivocado, tá, gente, falar isso. Não, a gente é um processo de autopercepção. Umas pessoas se percebem mais cedo, outras mais tarde. Eu tive todo um histórico, todo um processo de vida que fez com que eu me descobrisse um pouco mais tarde. Não que eu nunca tinha tido sinais ao longo da minha vida. E eu sempre falo disso por aqui quando eu apareço, nos meus textos. Quem quiser pode procurar meu blog, lá eu tenho vários textos que eu falo sobre essas questões. Então, por N questões, eu demorei para me descobrir, para ter uma convicção daquilo que eu era. Eu tinha alguns sinais desde a minha adolescência, da minha infância talvez, mas me faltava informação para que eu me entendesse, me descobrisse e me afirmasse. A partir do momento que eu tive certeza do que eu era e certeza de quais os mecanismos que eu podia recorrer para poder ir atrás da minha verdade, eu fui. Então, a gente pode dizer que ser homem, na verdade, nunca foi a minha verdade. Foi uma verdade que me foi vendida e que por muito tempo eu acreditei que fazia sentido para mim. E aí, por falta de informações, eu acreditava que aquilo estava ok. E como eu não me entendia, eu não conhecia as coisas, eu tocava a vida daquele jeito, mesmo sabendo no fundinho lá que tinha alguma coisa em mim que era diferente. Até que eu comecei a buscar mais conhecimento e comecei a me compreender e comecei a encontrar respostas, sabe, para coisas que para mim eram confusas na minha cabeça. E a partir do momento que eu me entendi, eu não hesitei
em me afirmar como eu realmente sou. E hoje eu posso dizer com toda a convicção que eu estou vivendo a minha verdade e a minha essência na sua plenitude. Então, eu sempre fui mulher. A questão é que eu não tinha conhecimento e esclarecimento suficiente para me entender enquanto mulher. E aí eu acabava comprando a verdade que me foi vendida. É, é isso, entende? Então não é uma questão de querer, não é uma escolha. É uma questão de você se entender e buscar aquilo que te faz com que você se sinta mais confortável. Existem pessoas, por exemplo, que se descobrem trans e ficam no armário, certo? Não têm a coragem por N motivos, e eu não vou julgar e questionar as vivências de cada uma, e escondem isso, certo? Porque, queira ou não, infelizmente, a nossa sociedade ela não ajuda a as pessoas trans, os homossexuais e qualquer pessoa que sai fora de um conservadorismo babaca de achar que nós somos errados, certo? Que nós somos pessoas desviadas de alguma forma. E não, nós só somos diferentes do que é um padrão. A gente tem duas normas que atuam na nossa sociedade, que é a cisnorma e a heteronorma. O que significa isso? Que você ser cisgênero e heterossexual é o correto. E que se você não for essas duas coisas, você é uma aberração. Entende? Então, por favor, eu fico muito ofendida quando me comparam com rapazes gays. Porque eu não sou um rapaz gay, eu sou uma mulher trans. Uma mulher trans lésbica. Certo? É isso que eu sou. Então, eu fico muito chateada, porque é constante essas comparações, sabe? É constante essas comparações com o Pablo Vittar, e eu fico muito chateada, não porque eu não gosto de Pablo Vittar, mas porque são coisas diferentes, certo? É a mesma coisa que você comparar um abacaxi com um tomate, entende? São coisas diferentes, os dois são frutas, mas são frutas completamente diferentes, sabe? Então, é, tem essas questões, certo? Então, homossexualidade é uma coisa, e eu acho também importante sempre bater nessa tecla, porque pra gente que tá nesse universo, que faz parte da comunidade LGBT, é muito recorrente, é muito senso comum isso, mas talvez para as pessoas que não são da comunidade LGBT nem tanto, mas existem duas coisas que são completamente diferentes, que é identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero é como você se percebe. Se você se percebe enquanto cisgênero, que é você se identificar com o gênero que você nasceu, ou transgênero, que é não se identificar com o gênero que você nasceu, ou não binário, que é não se identificar com nenhum gênero, certo? Então, se disseram pra você desde criança que você é uma menininha e você cresceu acreditando que você é uma menininha, você se entende como menina, vira uma mulher e por aí vai, você é uma pessoa cisgênero, porque você está de acordo com aquele gênero que foi te atribuído no seu nascimento, certo? No meu caso é diferente. Eu me disseram a vida inteira que eu era um menino e chegou um momento que eu percebi que eu não sou um menino, que eu nunca fui, que eu sou uma menina, que eu sou uma mulher, certo? Então eu sou uma pessoa transgênero, ok? E quando a gente fala de orientação sexual, a gente fala de por quem aquela pessoa se sente atraída, certo? Então, aí a gente tá falando de homossexuais, heterossexuais, bissexuais. Se eu for ampliar o espectro aqui, a gente vai ter várias orientações sexuais. Então, são coisas completamente diferentes. As pessoas têm um erro muito grande de achar que uma mulher trans é um homem que quer ser mulher para pegar homem. Não, não é isso. Certo? Tanto é que nem eu já disse aqui várias vezes, eu sou uma mulher trans lésbica. Minha identidade de gênero, mulher trans, porque eu não me identifico com a identidade que me atribuíram no nascimento. Minha orientação sexual, porque eu me sinto atraída, mulheres. Logo, eu sou homossexual, lésbica, certo? Porque uma mulher que gosta de outra mulher, homossexual. Um homem que gosta de outro homem, homossexual. Homo de mesmo, certo? Hétero de diferente. Então, se você gosta do sexo diferente do seu, quando a gente fala de binário, né, de masculino e feminino do oposto, você é heterossexual. Quando você gosta do gênero igual ao seu, você é homossexual. Se eu sou uma mulher e gosto de mulheres, eu sou uma mulher homossexual, uma mulher lésbica. No meu caso, uma mulher translésbica, certo? Então, a gente não pode confundir essas coisas, porque aí a gente dissemina ignorância, a gente faz comentários infelizes e por aí vai, por causa dessas confusões que acontecem. Da mesma forma que, só para poder fechar aqui, que eu acho que eu já falei demais, eu queria passar aqui rapidinho,
tem essa confusão com a questão do tema principal mesmo. Pablo Vittar não é uma mulher, nem trans, nem nada. Pablo Vittar é uma drag. Eu sou uma mulher trans. E existem várias outras mulheres trans por aí. Se eu falar de uma personalidade, por exemplo, que é famosa atualmente, que é uma mulher trans, a Lineker, por exemplo. Ela se afirma como uma mulher trans atualmente. No começo da sua carreira, quando ela apareceu, ela se apresentava como uma mulher, como uma pessoa não binária, ou seja, que não assumia nenhum gênero, nem masculino nem feminino. E agora ela se apresenta, se afirma como uma mulher trans, certo? Pablo Vittar não é uma mulher trans. Pablo Vittar é uma drag queen, é um rapaz gay que faz uma performance de drag, ok? Então, por isso que não é legal, porque você tem coisas misturadas aí que não deveriam estar nesses lugares. Repito, eu acho que esses concursos nem deveriam existir, mas já que existem, acho que é bacana a gente estar colocando os pontos nos locais certos, né? Para que nós não sejamos mais descredibilizados do que já somos. E a sociedade é muito cruel nesse sentido. É muito engraçado porque para as pessoas pararem para nos ouvir, para nos entender, para poder nos apoiar de alguma forma, parece pouca gente. Agora, para poder ficar com um comentário maldoso, ou falando pelas costas, ou tirando conclusões precipitadas e espalhando coisas que não tem nada a ver, tem um monte de gente, entende? Então, já tem muito de serviço em relação à comunidade trans por aí. E esse tipo de situação é mais um, porque aí você tem uma pessoa que não é uma mulher, que faz uma performance que se assemelha a uma mulher, concorrendo num concurso que não deveria estar lá. E mais uma vez eu repito, não é nenhum problema com a figura Pablo Vittar, que é maravilhosa, certo? É um problema com aonde que as coisas estão colocadas e como que tudo isso se dá, certo? Então eu só queria deixar esse papo para poder talvez poder esclarecer para algumas pessoas, também eu colocar a minha opinião para quem tiver interesse em ouvir, certo? Ah, e pontuar que é um problema por esse sentido. Não é por causa de Pablo Vittar, não é por causa de nada. É simplesmente porque as pessoas, na sua grande maioria, são ignorantes nesse tema e esse tipo de situação gera mais ignorância, gera mais desserviço do que esclarecimentos. Belezinha? Só lembrando que todas essas lives que eu tô fazendo aqui eu tô subindo no YouTube, então se procurar lá Malu Complica, você vai achar essa daqui e todas as outras que eu fiz antes. Também, como eu disse, tem o blog, para quem não conhece, é malucomplica.wordpress.com. E é isso. Por hoje é só. E até a próxima. Beijo, beijo. Tchau. Alô, gostosa!